Bom dia, meu povo lindo! Sexta-feira, hein? Estaremos amanhã em casa, descansando e ao mesmo tempo preparando material para a semana seguinte. Olha que coisa linda! Então, estamos juntos aqui na nossa aula do 9º ano Ensino Fundamental, Canal Educação. E claro, hoje é dia de oficina, né? Hoje é dia de vocês trabalharem, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos. Quero mandar um abraço aqui para minha querida professora Fátima Campelo Matos. Galerinha de Miguel Leão também, bom dia. Bom dia para todos que estão a nos assistir. Professor Fernando Santos, professor de oficina de língua portuguesa, e na aula de hoje, interpretação textual. Vamos lá, né? Vamos juntos aqui. Alguém lembra aí a diferença entre compreensão textual e interpretação textual? Alguém lembra? Antes de nós fazermos algumas questões aqui envolvendo compreensão e interpretação textual, eu quero que vocês façam aqui ou vejam comigo a grande diferença entre interpretação e compreensão, tá? Lembrando que a compreensão textual é aquilo que está no texto. É aquilo que está no texto. Você, ao fazer a leitura, vai encontrar elementos, né, no próprio texto que vão fazer com que você, ao perceber esses elementos, compreenda o texto. E aí você vai ter alguns elementos que são básicos na hora de se perguntar algo sobre o texto. Você vai encontrar aquele elemento conformativo, segundo, de acordo, em consonância, tá? Olha só, segundo o texto, ora, quando lá no enunciado da questão, você encontra segundo o texto, é aquilo que está dentro do texto. A resposta está contida no texto, né? Segundo o autor, indubitavelmente o autor, né, destacou alguma informação, né, dentro do texto. E você vai ter a facilidade de responder sem qualquer complicação. Perfeito? Olha só aqui este enunciado. O texto informa que, se o texto informa, a coisa está clara, a coisa está colocada no texto de forma objetiva, que não dá margem para uma segunda interpretação, né? A coisa está explícita. O que é algo explícito? Aquilo que está claro ali, aquilo que você visualiza. Perfeito? Pronto, isso aí é compreensão textual. Você pegou o texto, leu, observou, né, aquilo que o autor colocou sobre o assunto. Então, se você observou tudo aquilo, você compreendeu o texto. Agora, a interpretação, ela vai além da compreensão. Ela vai além da compreensão. Você, para interpretar, você precisa, primeiramente,
ter compreendido o texto. E a partir daí, né, você vai ver, vai ter que ter um conhecimento de mundo, vai ter que observar as entrelinhas, vai ter que observar aquilo que foi dito, mas não foi escrito. Como é que é, professor? Aquilo, neném, que foi dito, porém, não foi escrito. Se foi dito, mas não foi escrito, então foi colocado de forma implícita. Isso aí é para você deduzir. E aí vai aparecer um verbo que é muito utilizado em questões de interpretação textual. A partir da leitura do texto, pode-se inferir. Vocês já viram esse nome, inferir? Já? Pode-se inferir? Pois é. Se pode inferir, né, está se dizendo que se pode chegar a uma conclusão. Né? Aí o seu conhecimento de mundo vai ter que ser suficiente para você observar aquilo que está além do texto. Tá? Olha aí, enunciados que cobram de você a interpretação. Depreende-se, a partir da leitura do texto, infere-se, conclui-se do texto que... Você já tinha visto isso, doutora Deusa? Já? Já. Mas não sabia a diferença entre compreensão e interpretação, não é? Achava que tudo era a mesma coisa, né? Pois é. A interpretação requer do leitor, além da compreensão, requer algo além da compreensão. O texto permite deduzir. Olha aqui o verbo deduzir. Se você vai deduzir, é porque não está lá escrito. Literalmente não está escrito. Tá? É possível afirmar, a partir do texto, que... Ou seja, está implícito. Enquanto que na compreensão nós temos algo explícito, na interpretação nós temos a coisa de forma implícita. Esta é a grande diferença entre compreensão e interpretação. Então, você quando vai para uma prova, qualquer que seja ela, seja a prova escolar, seja a prova de um determinado concurso que você está fazendo, quando você encontrar, infere-se do texto, lá, está querendo lá a questão que você interprete, né? Que você não procure aquilo que está escrito literalmente, mas aquilo que você compreende de uma determinada passagem do texto. Ah, professor, entendi, eu entendi. Muito bem, vamos lá. Compreendido aí? Mais tarde nós vamos fazer algumas questõezinhas. Se houver dificuldade em compreensão e interpretação, a gente volta para esse slide, tá? Eu vou para o próximo. Já estou indo. Olha, eu aproveitei e coloquei aí um conceito para a interpretação, né? O que é interpretação? É a ação de interpretar, de perceber o sentido de algo ou de atribuir um sentido a algo. Explicação. Interpretação de um texto, de um sonho. É um comentário crítico. É a interpretação de uma obra. Ah, então tem a explicação em si, tem um comentário crítico. Muito bem. O que é que nós temos mais?
Bem, o que é que nós temos mais? Vamos lá, olha. Umas dicas de interpretação de texto. Temos uma dica, né? A primeira coisa que você vai observar, né, em um texto para ser interpretado é o seguinte: você vai identificar os conceitos apresentados em cada parágrafo. Se for um texto que contém 2, 3, 4, 5 parágrafos, você vai tentar identificar os conceitos apresentados em cada um desses parágrafos. Você também deve procurar saber, né, qual é o objetivo do autor do texto. Tá? Você deverá procurar saber qual é o objetivo do autor do texto. Antes de tudo isso, seria interessante que você já tivesse lido alguma coisa sobre o assunto exposto no texto. Porque quando você já conhece o assunto, fica tudo mais fácil, né? Não que você já tenha uma ideia, né, pré-estabelecida do assunto, mas que você vai ter uma maior facilidade de poder viajar naquilo que o texto coloca para você. E, às vezes, o ponto de vista do autor do texto nem é semelhante ao seu. Mesmo assim, você tem condições de verificar o que é que o autor está querendo insinuar. O que é que o autor está querendo dizer, embora não tenha dito claramente. Aí você vai fazer a inferência sobre, né, o posicionamento do autor do texto, né? Você também deve analisar a linguagem utilizada, né? Por que verificar a linguagem utilizada? Porque, às vezes, você produz um texto que tem como objetivo pessoas de baixa escolaridade, às vezes, pessoas de um padrão mais elevado em nível cultural. E aí, né, obviamente, você terá condições mais amplas de fazer análise. Você vai ter condições mais amplas de fazer análise. Uma coisa que é legal, que eu aprendi desde quando eu fazia o ensino fundamental 1. Sublinhe as ideias mais importantes. A dona Conceição, minha professora linda de língua portuguesa, né, ela dizia assim para mim: professor, olha, Fernando, você vai pegar o texto, vai sublinhar aquilo que você identificou como mais importante. Olha uma informação importante aqui. Sublinhe. Destaque uma palavra cujo significado você desconheça. Grife também. Depois vá até um dicionário e procure verificar o sentido daquela palavra. Naquela época, a gente usava muito a biblioteca da escola, né? Hoje, com o mundo digital em que nós vivemos, a gente abre o celular aqui, coloca o nome da palavra e escreve na frente, significado. Aparece tudo lá para a gente, né? Mas antigamente a gente tinha que folhear mesmo, folhear. Eu me lembro que lá na faculdade, a gente ia fazer alguma pesquisa sobre um determinado assunto, a gente ia para os livros, né? Procurava lá, linha tal, prateleira tal, no corredor tal, aí você encontrava o livro. Aí quando a gente ia achando o assunto do qual nós queríamos falar no nosso trabalho,
estava lá uma página cortada. Você chegou a ver? O pessoal cortava com a tesoura ali, porque às vezes uma imagem, uma foto, era importante para um outro trabalho de outra pessoa. A pessoa tirava, galera. Não se importava com o outro. Né? Ah, meu amigo, aí eu ficava tiririca quando encontrava algo desse jeito. Né? É muita maldade. Tá bom, turma? Bem, então sublinha as ideias mais importantes. E uma coisa legal, ó. Tente reescrever o texto com suas próprias palavras. Você vai parafrasear. Parafrasear. É quando você pega a ideia do autor e você não vai fazer o resumo daquilo que ele colocou, mas você vai escrever com as suas palavras aquilo que você compreendeu e interpretou sobre as informações presentes no texto. Tranquilo? Espero que isso, né, ajude cada um a resolver questões de intelecção, interpretação textual, assim como compreensão também. Não se esqueça dessas dicas aí, tá? Identifique os conceitos apresentados em cada parágrafo, identifique o objetivo do autor, analise a linguagem utilizada, sublinhe as ideias mais importantes, tente reescrever o texto com suas próprias palavras, ok? E viaje no texto. Faça uma viagem bem profunda no texto. Tá? Professor, e quando o texto traz um assunto chato? Olhe para o texto e diga, você é lindo. E eu quero saber tudo sobre você. Porque quando você parte do princípio de que o texto é chato, aí você não vai conseguir compreender o texto. Não vai conseguir compreender, não vai conseguir interpretar. Tá? Então vamos lá. Vamos começar por aqui, tá? Qual a origem do beijo? Você sabe qual a origem do beijo? Hein? É um texto aí, turma. Qual a origem? Tem umas reticênciazinhas, né? Depois de origem. E para começar o texto, continua com as reticências. Qual a origem do beijo? Nos cultos a Vênus, na Ásia Menor, era a maneira de demonstrar respeito e prestar homenagem à deusa. Peraí. Nos cultos a Vênus, na Ásia Menor, era a maneira de demonstrar, vou destacar bem aqui, maneira de demonstrar respeito e prestar homenagem à deusa, lá nos cultos a Vênus. Eu vou destacar com outra cor. Já na Europa, sim, o que é que tem na Europa? O que é que tem na Europa? Isso aqui é na Ásia Menor, né? O outro aqui é na Ásia Menor, né? E na Europa, sim, na Europa, até o século XVI, beijos nos lábios era usado como cumprimento. Aí era? Meu Deus, olha que coisa linda. Se fosse hoje, hein? Aqui no Brasil, imagina aí. Eu quero cumprimentar aquela menina bem ali, aquela gatinha ali. Aí, acaba dava um beijo nos lábios. Imagina aí. Já imaginou, turma? Também era comum que os servos beijassem as mãos dos reis em sinal de respeito. Vamos lá. Os servos beijavam as mãos dos reis em sinal de respeito. Certo. E qual a origem do aceno? Ai, Deus. Ei. Qual a origem do aceno?
Algumas pessoas fazem assim, ó. É, desse jeito. Diga aí para mim, qual a origem do aceno? Agitar as mãos para se despedir ou saudar de longe pessoas queridas, que teve início na Grécia Antiga. Agitar as mãos para se despedir ou saudar de longe pessoas queridas, que teve início na Grécia. Se você olhar aí para as nossas intérpretes, né, quando termina a aula, elas acenam, não é? Elas fazem assim, quando eu digo tchau, galera, elas fazem assim, não sei se dá para mim colocar no cantinho, elas fazem assim, ó. É assim? É desse jeito, né? Tal qual era lá na Grécia. Tchau, até a próxima. Muito bem, continuando. Então, agitar as mãos para se despedir ou saudar de longe pessoas queridas, que teve início lá na Grécia. Muito bem, agitar as mãos. O registro mais famoso do gesto é descrito na Ilíada. O registro, vou destacar aqui, né? O registro mais famoso do gesto é descrito na Ilíada de Homero. Ao voltar de uma expedição, Ulisses é recebido assim pelos companheiros de acampamento. Meu Deus, essa eu vou ler. Qual a origem de mostrar a língua? Vixe Maria. Lá na Ásia, né? Na Ásia, galera, há 10 séculos, a língua para fora ficou popular na hora do insulto. Afinal, era um jeito de xingar sem falar palavrão. Eita, ainda hoje existe. Ai, eita, povo. É assim? Me responde aí. Né? Você já viu algum estado aqui no Brasil? Você conhece, Andressa, algum estado no Brasil em que o beijo é usado para demonstrar respeito e prestar homenagem a alguém? O beijo? Não, né? Não tem, né? E quando o beijo é utilizado para um cumprimento, um beijo nos lábios, cumprimento. Hoje é aquela pipoquinha, né? Que você vai... Se bem que as mulheres, elas se cumprimentam com esse beijo, né, com facilidade, né? Olha como o povo é preconceituoso, preste atenção. Quando você visualiza duas mulheres se beijando, por conta de um carinho mesmo, de um afeto, né, pela outra, você fica de boa, não. Quando você encontra dois homens, um abraçando o outro, beijando, é diferente como você faz a análise. É diferente, não é? Pois é, pois antigamente, né, lá na Europa, o beijo nos lábios era um cumprimento, turma. O povo baiano, quando vai cumprimentar, né, o outro, faz um gesto, né? Baixa aqui o corpo aqui na frente do outro. É desse jeito aqui, presta atenção. Me bota aqui, não sei se dá. Faz assim, ó. Não sei se dá para vir até aqui. Não dá não, né? A câmera. Mas né, faz assim, como se estivesse se ajoelhando na frente do outro. O povo baiano é desse jeito. Muito bem. Pois, a partir do texto, qual a origem, o nenenzinho vai fazer algumas questões, tá? Segundo o texto acima, olha, segundo o texto, de acordo com o texto, isso aqui nós vamos compreender ou vamos interpretar? Diga aí para mim. É o que está no texto ou o que está além do texto? Professor, esse
esse enunciado com segundo, de acordo, conforme, o autor, o texto. Isso é compreensão textual. Pois é, pois o nenenzinho aqui quer saber se você compreendeu o texto. Eu não vou nem fazer a leitura do texto, ou melhor, das opções. Eu vou disponibilizar aqui para você pensar 2 minutes, 2 minutinhos, para vocês me darem a resposta da primeira questão. Beleza? Tá valendo na tela 2 minutos. Meus amados, vamos lá. De acordo com o texto, segundo o texto, mostrar a língua demonstra falta de respeito a outra pessoa, porque é uma forma de xingamento. E aí, é verdade o que está aí? Não acredito que você não sabe. Tudo isso aí eu destaquei. Ó, vou voltar, ó. Vamos lá. Mostrar a língua. Lá na Ásia, há 10 séculos, a língua para fora ficou popular na hora do insulto. Afinal, era o jeito de xingar sem falar palavrão, né? Mostrar a língua demonstra falta de respeito a outra pessoa, porque é uma forma de xingamento. Só que essa situação era só lá na Índia, né? Muito bem. O aceno, uma forma de cumprimento com as mãos, surgiu na Ásia Menor. Onde foi que surgiu o aceno? Né? Teve vídeo foi na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga. Nada de Ásia Menor, né? Não é recomendado fazer aceno com as mãos, nem mesmo mostrar a língua, porque se trata de um insulto. Não, rapaz, isso aqui... Olha, o texto não fala isso. Né? Agitar as mãos para se despedir ou saudar de longe pessoas queridas teve início na Grécia. Né? O registro mais famoso do gesto é descrito na Ilíada, de Homero. Ao voltar de uma expedição, Ulisses é recebido assim pelos companheiros de acampamento. Então, não fala aqui de insulto. O beijo, o aceno e mostrar a língua são formas eficientes de comunicação entre as pessoas. Isso aqui é colocado lá no texto? Não. Nós estamos falando daquilo que está no texto. E o que é que o texto nos diz? Que mostrar a língua demonstra falta de respeito a outra pessoa,
porque é uma forma de xingamento. O texto diz isso, está escrito. Está escrito. Por isso que a resposta é a letra A. Não foi fácil? Foi ou não foi fácil? Demais, né? Demais. É demais esse nosso amor. É lindo, é verdadeiro, é pura emoção. Pirataria. Texto, pirataria. Vamos lá, vamos ler? Pirataria. A pirataria é toda violação aos direitos de criação e já é vista por muitos especialistas como o crime do século XXI. É uma atividade ilegal. Eu vou destacando aqui algumas coisas aqui que a gente pode precisar, né? A pirataria é toda violação aos direitos de criação e já é vista por muitos especialistas como o crime do século XXI. É uma atividade ilegal que causa prejuízos crescentes à economia, à geração de empregos, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, principalmente, prejuízos aos consumidores. De acordo com a Interpol, que é a Polícia Internacional, a pirataria mundial, viu, BA? A pirataria mundial, atualmente, movimenta mais recursos financeiros que o narcotráfico. Eita, peraí, eu vou ler de novo. De acordo com a Interpol, aqui não é uma dedução do Fernando não, viu? É em consonância com a Interpol, isso é uma compreensão. Está escrito aí. A pirataria mundial, atualmente, movimenta mais recursos financeiros do que o narcotráfico. Já imaginou aí? Olha que se a gente visualiza toda hora essa questão do narcotráfico, né? E a gente nunca parou para analisar a questão da pirataria mundial. O crime de pirataria é uma atividade financeira por grandes grupos de máfias internacionais organizadas, que trazem para o Brasil os mais diversos tipos de mercadoria. São roupas, tênis, brinquedos, CDs, remédios, óculos, peças de automóveis, luvas cirúrgicas, entre outros, que não seguem qualquer padrão de segurança e qualidade. Esses produtos acabam frustrando os consumidores, podendo inclusive causar danos irreparáveis à saúde. Ó, se você estiver ali passando ali, naquele calçadão ali da Praia de Iracema, em Fortaleza, aí a cada minuto você encontra lá um cara, olha aqui, os óculos originais, né? É uma linha original. Rapaz, tá baratinho demais aqui. Tá aqui, ó. X reais. O valor mesmo do original é 10 vezes o X que ele colocou lá. Mas você jura que o cara está falando a verdade, você jura que está usando os óculos originais. Tem muita coisa, muita coisa. E aí, rapaz, esse teu copo Stanley aí, não, rapaz, esse aqui é o pirata, porque o Stanley, segundo as indicações, é para ele ter uma durabilidade, né, de conservação em torno de 12 horas. O pirata, só 3 ou 6. Só 20. Não, até que o Stanley ainda resolve um pouquinho ainda. Tá? Eita, turma. Mas a pirataria é grande mesmo, viu? Aqui mesmo, na sua cidade, aqueles caras que andam com um bocado de coisa nas costas vendendo. Né? O que mais? Computador não, mas carregador de celular. Tudo aquilo ali é fruto de pirataria. É por isso que esse comércio, né, é bastante movimentado. Muito bem. Avaliado o texto, vamos para a questão. Segundo o texto, apesar de a polícia fazer um trabalho preventivo nas fronteiras dos países nos últimos anos,
A pirataria tem aumentado de forma significativa. O texto diz isso. O texto fala de trabalho preventivo. O texto fala de trabalho preventivo. Não visualizei no texto essa informação, não. Vai continuar. B. A Polícia Internacional tem trabalhado para coibir a pirataria, que é um tipo de crime considerado inafiançável. Letra C. O consumidor que utilizar de produtos piratas pode pôr a própria vida em risco, pois geralmente são produtos de qualidade inferior. Alguns produtos piratas podem prejudicar a saúde do consumidor, porém, há produtos piratas que são mais baratos e de qualidade superior aos originais. Você já ouviu falar da letra do doido? Do doido, já? Hein? Pois essa letra A, D, de dado, é a do louco. Porque eu estou trabalhando aí, nesse caso, uma compreensão textual, tá? É em consonância com o texto. É o que o texto me apresenta. Tá? Vocês querem ler o texto novamente? Vocês querem reler para ver qual item a ser assinalado? Vamos lá, eu vou voltar. O nenenzinho está voltando. A pirataria é toda violação aos direitos de criação e já é vista por muitos especialistas como crime do século XXI. É uma atividade ilegal que causa prejuízos crescentes à economia, à geração de empregos, não só no Brasil, mas no mundo todo, e principalmente prejuízos aos consumidores. Segundo a Interpol, que é a Polícia Internacional, a pirataria mundial atualmente movimenta mais recursos financeiros que o narcotráfico. O crime de pirataria é uma atividade financiada por grandes grupos de máfias internacionais organizadas que trazem para o Brasil os mais diversos tipos de mercadorias. São roupas, tênis, brinquedos, CDs, remédios, óculos, peças de automóveis, luvas cirúrgicas, entre outros, que não seguem qualquer padrão de segurança e qualidade. Esses produtos acabam frustrando os consumidores, podendo, inclusive, causar danos irreparáveis à saúde. E agora? Letra A. Apesar de a polícia fazer um trabalho preventivo nas fronteiras dos países nos últimos anos, a pirataria tem aumentado de forma significativa. A Polícia Internacional tem trabalhado para coibir a pirataria, que é um tipo de crime considerado inafiançável. O consumidor que utilizar de produtos piratas pode pôr a própria vida em risco, pois geralmente são produtos de qualidade inferior. Alguns produtos piratas podem prejudicar a saúde do consumidor, porém há produtos piratas que são mais baratos e de qualidade superior aos originais. Letra C, a resposta. Não tem o que questionar. Não tem o que questionar. A letra A não pode ser, eu já tinha até falado para vocês, né? Porque ela coloca assim, ó. Apesar de a polícia fazer um trabalho preventivo nas fronteiras dos países, nos últimos anos, aí o texto fala de trabalho preventivo nas fronteiras dos países? Não, não fala. É de acordo com o texto, né? A letra B diz, a Polícia Internacional tem trabalhado para coibir a pirataria, que é um tipo de crime considerado inafiançável. Foi dito isso lá no texto? Não. A letra C, o consumidor que utilizar de produtos piratas pode pôr a própria vida em risco, pois geralmente são produtos de qualidade inferior? Isso é dito no texto, né? Pode ter problemas, sim, tá? Então, corretíssima a letra C. Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Vamos fazer a próxima questão. Observe o cartoon a seguir para responder as questões 3 e 4, viu? Vamos lá, vamos fazer a leitura dessa imagem, né? Vamos fazer a leitura dessa imagem. Vamos ver se os nossos colaboradores
aí do outro lado conseguem compreender. Quando eu falo colaboradores, estou falando com vocês, alunos, viu? Estou conversando com vocês, os alunos. Olha só, olha aí, ó. Os jovens, né? Observe as crianças aí, observe as crianças. Uma está com carrinho, né? Automatizado, né? O outro está ali com um computador na mão, um notebook, né? Como é o nome desse negócio de som aqui no ouvido? É um Walkmanzinho aqui, um Walkman. Olha o celularzinho aqui, um celular aqui do lado. Muito bem. Né? E vocês estão vendo que esse rapaz de verde está com a varinha, né? Cutucando um livro, né? Como se fosse... Lembre-se daquele período de criança em que você tinha medo de um bicho qualquer e ficava ali cutucando com a vara, né? Com medo de encostar. Pois é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles desconhecem uma coisa chamada livro. Para esse grupo aí de crianças, livro é uma coisa que é muito, digamos assim, incomum para eles. Né? E ficam tocando ali como se fosse algo que fosse prejudicar a saúde de um ou de outro. Meu Deus. Né? Mas, para algumas pessoas, livro é um Deus nos acuda, viu? Está aí. Leram? Leram. Professor, como é que a gente lê se não tem nada escrito? Meu filho, existe uma coisa chamada de semiologia, né? A semiótica, a linguagem não verbal, a linguagem feita por meio daquilo que você apenas visualiza. Pronto, nada de linguagem escrita, tampouco oral. Né? Fugiu da linguagem escrita ou falada, pronto, é linguagem não verbal. Que é o que acontece aí. Lá vai, então vamos lá. Terceira questão. O cartoon, que é um tipo de gênero textual, assim como os quadrinhos, como a charge. O cartoon, né, acima, apresenta aos pais que os atuais alunos têm se preocupado muito com as leituras da escola, mostra que muitos alunos desconhecem algumas obras literárias importantes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar 2 minutinhos para você fazer essa questão 2, tá bom? Na tela, valendo 2 minutinhos.
Não é possível que você não tenha acertado esta. Vamos lá. Letra A. Apresenta aos pais que os atuais alunos têm se preocupado muito com as leituras na escola. Leitura, turma. O livro é um objeto estranho, né? Pelo que nós lemos naquele texto de linguagem não verbal. Letra B. Mostra que muitos alunos desconhecem algumas obras literárias importantes. Informa que alguns alunos estão mais preocupados em brincar do que ler um bom livro. Critica o uso que as crianças têm feito da tecnologia, priorizando-a e deixando de lado a leitura de livros. Olha que coisa linda a letra D, turma. Né? Critica o uso que as crianças têm feito da tecnologia, priorizando e deixando de lado a leitura de livros. Inclusive, ao deixar de lado, né, é como se fosse algo exatamente estranho. Né? Ali parece, imagina bem aí, você visualizou uma cobra. Aí você chama a galera todinha, a meninada. Ah, toma uma cobra. Ei, pega nela aí. Aí você pega uma varetinha, aí fica cutucando de longe assim, ó. A mesma coisa acontece aí nesse cartoon, tá? Por isso que a letra D responde a questão. Questão 4. Os personagens do cartoon apresentam diferentes reações diante do livro. Por meio das expressões faciais e corporais dos personagens, é possível afirmar que eles sentem. Vamos voltar para a imagem? Vamos lá? Olha só. Olha só, ó. Olha aí. Frisa muito bem aqui o rosto desses jovens aí, tá? Frisa bem aí. Essa daqui diz, meu Deus! Né? Esse aqui, ó, admirado. Esse aqui, observador. Esse aqui, né, arrepia até os cabelos. Né? Esse daqui do carrinho vermelho, né, aparentemente está tranquilo, né? Pois vamos analisar. Analisar aí? Dá uma olhadinha de novo aí, né? No rosto dessas figuras do texto, do cartoon. Vamos lá. Então, vamos para os personagens, né, do cartoon apresentam diferentes reações diante do livro. Por meio das expressões faciais e corporais dos personagens, é possível afirmar que eles sentem alegria, euforia. Meu Deus, alegria? Oh, meu Deus. A letra B, medo, receio e curiosidade. Olha que a letra B é linda, viu? Linda a letra B. Medo, sim. A pessoa até se arrepiou, né? Receio, quando o cara está com a varetinha ali, é receio de encontrar. Né? Curiosidade, sim, querem saber o que é aquilo ali. Eu acho a letra B super completa. Vamos analisar a letra C. Ódio, raiva. Há alguma situação de ódio, de raiva presente? Não. Medo, alegria e euforia. Não tem nada de eufórico por lá e não tem nada de alegria por lá. Ah, professor, então, sem sombra de dúvidas, por minha conta e risco, eu vou marcar a letra B de bola. Certo? Certo. Perfeito? Perfectum. Perfeito. Vamos para a quinta questão. Leia o poema a seguir. Amor é fogo, que arde sem se ver. De Luiz Vaz de Camões, para responder as questões 5 e 6. Talvez sejam aí as nossas duas últimas questões para a aula de hoje. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer.
É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade? Se tão contrário a si, é o mesmo amor. Amor é fogo. Isso é uma figura de linguagem chamada de metáfora, em que há aí uma comparação subentendida. Quando ele diz, é ferida que dói e não se sente, isso é paradoxal, né? É. Como é que a coisa dói e você não sente que dói? Oh, meu Deus. Imagina bem aí, você com os pés descalços aí. Imagine aí. Aí você vai passando livremente, olhando para o céu, e topa numa pedra assim, o dedão, e o sangue começa a derramar. Aí você não sente, está doendo, mas você não sentiu dor. É paradoxal. É paradoxal. É você dizer que é apaixonada pela figura, que ama uma figura, aí a figura você não quer, mas você ama, mas não quer. Como é que você não quer se você ama? Isso é um paradoxo. Né? É um paradoxo. Questão 5, né? Em relação a esse texto aí. É possível afirmar que, apesar de o poema falar de amor, o eu lírico, eu vou tirar essa vírgula daqui porque ela está aí, não sei por que puseram essa vírgula aqui. Apesar de o poema falar de amor, agora sim, o eu lírico pretende falar sobre as amizades. Na primeira estrofe, o eu lírico define o amor, evidenciando que o amor é um querer bem. Letra C. Nas 3 primeiras estrofes, o eu lírico tenta definir o amor, evidenciando que o amor é um sentimento contraditório. Letra D. Em todo o poema, o eu lírico confirma que o amor é um sentimento alegre, perfeito e nunca confuso. Ah, papai. Diga aí para mim. Eita, poxa, essa daí tá difícil. Vou voltar lá, rapidamente. Amor é fogo que arde sem se ver. Primeira estrofe. Segunda, é um não querer mais que bem querer. Terceira, é querer estar preso por vontade. Não, ele define, né? Ele define nas 3 o que é o amor. Muito bem. Vamos lá. Nas 3 primeiras estrofes, o eu lírico tenta definir o amor, evidenciando que o amor é um sentimento contraditório. Apesar de o poema falar de amor, o eu lírico... Não, então vamos responder logo aí. Vamos responder porque já está marcado, né? Letra C. Nas 3 primeiras estrofes, o eu lírico tenta definir o amor, evidenciando que o amor é um sentimento contraditório. O tempo todo. Eu até falei para vocês do paradoxo, que é um tipo de contradição. Só confirmando aqui, o que é que ele diz? Na segunda estrofe, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente. É nunca você se contentar estando contente, é contraditório. É servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Né? Então, é querer estar preso por vontade. Como é que você vai estar preso? Né? Por vontade, você não fica preso de forma voluntária. Né? Ah, eu quero estar preso por vontade.
Beleza? Gente, sem mais para a aula de hoje, eu vou ficando por aqui. Deixo um forte abraço, tá? E na próxima semana, juntos aqui estaremos falando de amor. Claro, falar de amor é falar da nossa língua portuguesa, compreendendo, interpretando. Até mais, fui!